Esta noite estar refletindo com vocês em um texto bíblico para já depois estarmos orando e participando da ceia do Senhor. Eu quero refletir contigo nessa noite um texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, o verso 8 ao verso 16. 2 Reis, capítulo 6, verso 8 ao 16, que nos diz dessa forma o texto sagrado: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: Não, ó rei meu, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: Vai e vede onde ele está, para que envie e mande trazê-lo, e farei saber. E então foram e souberam que ele estava em Dotã. E enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu te convido a orarmos nessa noite. Vamos estar orando, queridos. Pai amado, Pai bendito, no nome sagrado de Jesus, nós te agradecemos por este momento, por esta oportunidade. Te agradecemos por essa noite sublime, maravilhosa e única que o Senhor está nos concedendo. Senhor, que o teu Espírito Santo, o teu doce Espírito, traga, Senhor, sobre as nossas vidas, oh meu Deus, a palavra que nós precisamos ouvir nesta noite. Cada um de nós, que o alimento venha, Senhor, dos céus para o nosso espírito, e que nessa noite, Senhor, as algemas sejam quebradas, que haja, Senhor, uma edificação conjunta de todos nós, Pai. No soberano nome de Jesus, eu oro e agradeço a Ti, Pai amado. Amém, amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Eu quero que você pense comigo nesta noite, dentro dessa leitura que nós fizemos. Qual a minha visão? Que visão estou tendo? Qual a minha visão e que visão eu estou tendo? Qual a minha visão e que visão eu estou tendo? Glória a Deus. Antes de nós entrarmos mesmo na palavra, aqui nós estamos com a Leiliane, a Simone, a irmã Maria, o pastor Cláudio, Maria Heloísa, a irmã Maria Prado, a pastora Amélia, Ana Paula, Kátia, Paulo Sérgio, irmão Damião, Keila. Temos bastante pessoas aqui, o Anderson, Amaral, Alessandro, glória a Deus, muita gente, a Eliana Mara, a Luciane, a Nayara, o Helder. Oh, amados, Deus abençoe a vida de todos vocês que estão nessa noite conosco, nessa noite maravilhosa de ceia, de celebração. Queridos, qual a visão que estou tendo? Qual a minha visão? A Síria, queridos, na leitura que nós fizemos aqui, era um dos países mais poderosos daquela época. Nessa passagem que nós lemos aqui em Reis. E Israel estava enfrentando esse país poderosíssimo. E essa passagem nos fala de um período de guerras, onde os reis estavam conquistando territórios. Eles estavam batalhando e lutando para conquistar territórios. Nesse tempo o rei da Síria, ele levanta um acampamento, nós vemos aqui, e ele marca reuniões com seus generais para poderem estar montando uma estratégia contra o reino de Israel. E assim, junto com os generais, eles resolveram, amados, montar uma emboscada contra o rei de Israel. E é interessante
que figuradamente aqui, amados, nós podemos entender o seguinte, que a guerra que Israel travava contra os assírios naquele momento, todos eles, nós podemos figuradamente dizer, queridos, que a guerra hoje é contra a igreja. E assim como os assírios vinham contra o povo de Deus, hoje o inimigo das nossas almas também se levanta contra o povo de Deus. Da mesma maneira, o inimigo das nossas almas, ele traça estratégia, ele traça emboscadas para poder, queridos, nos aprisionar, para poder nos prender, para poder, queridos, nos escravizar, para poder tomar posse dos territórios que nós temos alcançado dia a dia na presença do Senhor. Então, só Deus, amados, só que Deus revelava, nós vemos claramente no texto, ao profeta Eliseu tudo o que acontecia, tudo que o inimigo traçava, o rei juntamente com os seus generais, as estratégias de emboscada. Deus revelava, como nós vemos no verso 9, ao profeta Eliseu em sua casa, dentro do seu quarto. Deus falava com Eliseu e dizia: o rei está traçando tal e tal e tal emboscada em tal lugar, com tantos homens. E então, amados, o profeta se dirigia e enviava mensagem ao rei de Israel, dizendo: não vá por tal caminho, não vá para tal lugar, porque ali o rei da Síria está com emboscada. E nós vemos claramente no versículo de número 10, que o rei de Israel investigava. Quando o profeta falava para ele: não vá para tal lugar, ele mandava investigar para ver se realmente aquilo era verdade que o profeta tinha falado. O rei da Síria então preparava a emboscada, e ele depois descobria que tudo aquilo, amados, que ele tinha organizado, todo empreendimento bélico, tudo, amados, tinha sido em vão. Por quê? Porque quando ele chegava no lugar, um determinado lugar que Israel iria passar, eles não passavam, eles passavam por outro caminho, por outro lado. E isso foi frustrando e fez com que o rei da Síria se enfurecesse, de tal forma que nós lemos assim, isto enfureceu o rei da Síria, que convocando todos os seus conselheiros lhe perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Qual de vocês está me traindo? Qual de vocês é um espião aqui dentro da minha casa, dentro do meu palácio, dentro do meu exército? Quem de vocês é um espião que está contra mim? De forma, queridos, que isso deixou ele furioso. Porém, um dos seus voluntários, dos seus aliados, um dos seus servos, já se adianta, um dos ministros, diz: não, meu senhor, nenhum de nós estamos contra o Senhor. Mas na verdade o que está acontecendo é que lá em Israel existe um profeta, um homem chamado Eliseu. E todas as estratégias que o Senhor traça aqui, o Deus de Israel revela a ele. E ele passa para o rei de Israel o que estava acontecendo. Então ele monta um agrupamento gigantesco, o rei da Síria, de carros, soldados e cavalos, e vão em direção a Dotã, aonde se encontrava o profeta Eliseu, a casa do profeta Eliseu. Ele disse: então deixe Israel, deixe os soldados de Israel, deixe o rei de Israel. A minha guerra primeiro agora é contra esse homem. Capturem Eliseu e me tragam a minha presença. E ele monta, amados, um exército gigantesco, com todo o aparato bélico da época, para poder prender um homem que não tinha uma espada, que não tinha um arco, que não tinha uma flecha, que não tinha um cavalo, um simples homem, mas que tinha, amados, em sua vida a unção do Deus Todo-Poderoso, que tinha em sua vida a companhia dos exércitos celestiais e do general dos generais, porque ele servia ao Deus Todo-Poderoso. E aconteceu, queridos, então, que quando o exército da Síria chega durante a noite, sitia a cidade de Dotã. À noite, de manhã cedo, o texto que nós lemos aqui sagrado diz-nos claramente que de manhã
o servo do profeta Eliseu, Geazi, que chamava-se Geazi, um jovem rapaz, que estava sendo discipulado pelo profeta Eliseu, quando ele sai para o lado de fora da casa em que eles estavam, amados, residindo no momento, nos diz o texto sagrado, que quando ele olha para cima, isso nos dá a entender que eles estavam, amados, numa parte baixa, cercada, sua casa estava na parte baixa, cercada por montanhas. E quando Geazi olha ao redor, amados, ele vê cercado a casa deles pelo exército sírio. Geazi, que era o discípulo de Eliseu naquele momento, ele entra desesperado para dentro da casa, queridos, gritando, porque ele viu uma nuvem de soldados do lado de fora. E ele entra desesperado perguntando: Senhor, o que vamos fazer agora? O que vamos fazer agora? Ele acorda Eliseu apavorado e diz: pelo amor de Deus, profeta, nós vamos morrer. Será que não tem sido assim na sua vida? Da mesma maneira que Geazi se portou e se comportou, porque Geazi, aqui nós vemos claramente, amados, que Geazi estava vendo apenas com os olhos da carne. Geazi não conseguia enxergar nada além daquilo que cercava ele no plano material, no plano físico. Geazi não tinha uma fé robusta, de forma tal que ele conseguia enxergar além dos problemas, além das limitações, além das circunstâncias. Geazi só enxergava, amados, o exército inimigo, o poder do exército inimigo, a grandiosidade do exército inimigo, o poder bélico, a capacidade, a habilidade do exército inimigo, nada mais além disso. Ele via o exército como um grande gigante, gigantesco. Não tenho força, não tenho capacidade, não tenho condições de vencer esse exército. Talvez você esteja cercado por esses gigantes e não consegue enxergar nada além. Você está cercado por esse gigante no seu trabalho, na vida financeira, na vida familiar, na vida com os seus filhos, no relacionamento com os seus filhos, na vida e no relacionamento conjugal. Porém, como Eliseu, muitas vezes nós estamos cercados por todos os lados pelos inimigos que querem nos devorar. Passamos por muitos desesperos na jornada da vida cristã. Às vezes nos sentimos acuados em meio às dificuldades e problemas que muitas vezes proporcionam, amados, em nós temores, proporciona em nós tristeza, proporciona em nós dúvidas, proporciona em nós, amados, muitas indagações. Muitos na hora do desespero chegam ao ponto de tentar ceifar e tirar a sua própria vida. Muitos se escondem, muitos correm, muitos tentam fugir, muitos mudam de endereço. Existem muitos cristãos que só enxergam o perigo e ficam com medo como Geazi. Porém, quando nós olhamos sem o óculos da fé, essa é a atitude que nós temos, essa é a postura que nós temos. Como você tem olhado? O que você tem enxergado? O que você tem visto? Porém, quando nós olhamos com os olhos da fé, nós temos uma outra visão. Sem os olhos da fé, os nossos olhos ficam atrofiados. Sem os olhos da fé, nós não conseguimos enxergar nada além dos inimigos que estão em grande número. E nós não podemos ignorar isso, que nós estamos em uma batalha espiritual. A Bíblia Sagrada nos diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades que se alojam nos lugares celestiais. Mas há um Deus. Se existe o exército inimigo que está te cercando, que cerca os cristãos, há um Deus que está sentado no seu trono, que também nos protege, que também nos cerca. Porque no livro de Zacarias 2:5 ele diz: então eu mesmo serei um muro de fogo ao derredor deles. Se há o exército inimigo te cercando, há também um Deus que te cerca, e é um muro de fogo ao seu derredor,
para proteger a sua vida, para guardar a sua vida, para guardar a sua família, para guardar a sua casa, para guardar a sua saúde, para guardar a sua vida financeira, para guardar a sua vida sentimental, para te guardar enquanto você caminhar nesse plano. Eliseu, amados, acorda com a reação do seu discípulo Geazi. Ele acorda e a reação do profeta é espetacular. O profeta, queridos, olha para Geazi sem nenhum desespero, tranquilo, calmo. Ele olha para o seu jovem discípulo e diz: filho, não temas, não tenha medo, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E naquele momento, Geazi, desesperado, amados, ele recebe essa palavra do seu discipulador, do profeta Eliseu. Só que Geazi não tinha visto nada, só tinha visto, estava enxergando o exército sírio que cercava a sua tenda. Geazi só estava contemplando a derrota, ele só estava vendo, amados, a destruição. Você pode dizer: ah, pastor, mas isso aí aconteceu apenas com Eliseu, só com ele aconteceu. Não, amados, não. Isso é para todos nós, pois a Bíblia nos fala claramente em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento daqueles que esperam e a prova daqueles que não se vê, das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Da mesma maneira, queridos, que Geazi não estava enxergando no plano carnal, ele não estava vendo com os olhos físicos. Nós também, com os olhos da carne, não conseguimos enxergar, nós também não conseguimos ver, mas através dos olhos da fé, movido com os óculos da fé, com o binóculo da fé, nós sempre sabemos e cremos e acreditamos na palavra do Senhor. Zacarias 2:5: eu mesmo serei um muro de fogo ao derredor dela, ou deles, ou da cidade. Queridos, o teu Deus está te cercando, o teu Deus está te guardando. Para chegar até você, precisa se passar essa muralha de fogo. Aleluia. No verso 17, amados, Eliseu faz uma oração para que a fé de Geazi fosse acrescida, para que os olhos de Geazi fossem abertos. E quando isso acontece, amados, a Bíblia nos fala claramente que quando os olhos do moço é aberto, ele então olha e ele enxerga além das circunstâncias. Ele olha, amados, e enxerga além daquilo que ele estava vendo ao seu derredor. Ele diz: oh Senhor, muito mais são os que estão conosco. Porque, amados, ele começou a ver carros de fogo, cavalos de fogo, um exército muito maior que cercava eles. No meio das adversidades, Deus estava com carros e cavalos de fogo para garantir a vitória do profeta. No meio da adversidade, amados, de todo aquele plano traçado pelo rei da Síria, pelo império da Síria, Deus estava guardando o profeta, que não tinha uma arma sequer em sua casa, mas o exército que o cercava, amados, tinha muito mais poder do que todo o exército que estava do lado de fora do seu pequeno casebre. Não podemos esquecer, amados, que não importa a situação em que nós nos encontramos, há um grande exército de Deus à nossa volta. Porque a palavra nos diz em Salmo 34:7 que o anjo do Senhor acampa ao redor que os temem e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Nós temos o anjo do Senhor acampando ao nosso derredor. Nós temos o nosso Deus sendo um muro de fogo ao nosso derredor. E nós estamos nas mãos de Jesus, porque Ele disse que todos aqueles que o Pai lhe
dá está em suas mãos, e ninguém pode arrebatá-los das suas mãos. Então nós estamos nas mãos de Jesus, cercados pelo anjo do Senhor e cercados por Deus como um muro de fogo. Então creia, olhe além das circunstâncias, porque maior é aquele que está com você do que aqueles que estão no mundo. Independente da circunstância, independente do poder mortal do vírus, independente do poder, amados, mortal da economia abalada, independente das circunstâncias adversas que nós estamos enfrentando, acredite, creia, maior é o exército que cerca a igreja do Deus Todo-Poderoso, maior é o exército que está com a igreja do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos nas mãos de Jesus, guardados por miríades de anjos, e Deus Pai olha para nós e não pisca sequer, amados, a pálpebra dos seus olhos. Nós estamos guardados pelo Senhor. Oh, amados, Jesus tem o poder e deseja restaurar nossa visão acerca de Deus, acerca de nós mesmos, acerca de nossa família, acerca de nossa igreja, acerca da importância que nós temos, amados, do culto. Hoje nós vemos a importância do culto presencial, que muitos não valorizavam. Hoje nós estamos vendo a importância do culto presencial, e Jesus tem o poder de fazer restaurar, amados, a nossa visão em relação a essas coisas da nossa família, de nós mesmos, da igreja, da fidelidade, amados, de nós sermos liberais na oferta, nos votos e dízimos, da leitura da palavra, da comunhão, da nossa missão de ganharmos vidas para o Evangelho, para o reino de Cristo, de nós estarmos, amados, imbuídos, de lutarmos para estarmos discipulando e levantarmos novos líderes, novos anfitriões. Jesus, amados, abre os nossos olhos espirituais para que nós enxergamos o valor que isso tem. No verso 18, amados, quando os arameus desceram, veja bem, no verso 18 da leitura que fizemos, porque os exércitos chegaram, o exército chegou, e eles não ficaram parados, eles esperaram amanhecer. E o que aconteceu quando a manhã chegou? Quando os arameus desceram, o exército sírio, na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então o Senhor os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Oh, queridos, o exército dos inimigos desceu para o ataque, para a batalha, porém o homem de Deus orou, e os olhos dos soldados sírios foram afetados e eles ficaram cegos. Quando nós oramos ao Senhor, amados, o mal não prevalece. A oração tem um poder sobrenatural. A oração tem um poder sobrenatural. Quando nós, queridos, fechamos os nossos olhos aqui na terra e começamos a orar, começamos a clamar, começamos a falar, oh, amados, o mundo espiritual começa a se mover ao nosso derredor. Os anjos que nos cercam começam a se movimentar. O exército inimigo começa a se movimentar, mas o exército de Deus também começa a se movimentar. E o próprio Cristo, amados, estende as suas mãos sobre nós, derramando sobre nós a sua graça, a sua unção, a sua alegria, o seu poder, para que nós possamos nos opor e nos levantar e, queridos, lutarmos sem medo, sem nos intimidarmos contra o inimigo das nossas almas. Porque a palavra nos diz claramente que toda língua, queridos, preste atenção, toda arma levantada contra ti, toda arma forjada contra ti, nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Nenhuma arma levantada ou forjada, preparada contra ti, prevalecerá. Nós vemos, amados, que quando o rei de Israel, depois que o exército sírio chegou cego até Eliseu, Eliseu então pega e conduz todo o exército
para dentro da cidade e entrega nas mãos do rei de Israel. E nós vemos, amados, no verso 19, 23, que diz assim: quando o rei de Israel os viu, o exército inimigo, dentro da cidade, perguntou ao profeta: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los, meu pai? O rei perguntou ao profeta: devo matar todos eles, meu pai? E ele respondeu: não. Costumas matar prisioneiros que capturamos com a tua espada e o seu arco? Manda-lhe servir comida e bebida e deixe-os voltar para o senhor deles. Então preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Oh, amados, aqui nós vemos se cumprir a palavra que nós temos na Epístola de Romanos, capítulo 12, 20 e 21, que diz: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Oh, glória a Deus. Eu concluo neste momento dizendo: dois homens, amados, nós temos aqui, dentro de um mesmo lugar, de uma mesma casa, em uma mesma situação. Um se aflige olhando com os olhos fechados pela realidade que cercava, os seus olhos estavam fechados pela realidade, ou seja, para a realidade espiritual. E o outro vê com os olhos da fé. Geazi e Eliseu. Quando temos dificuldade, amados, será que nós somos como Geazi? Agimos como Geazi, o servo de Eliseu? Ou agimos como o profeta? Deus não retirou o moço daquela situação. O discípulo de Eliseu continuou no mesmo lugar, na mesma casa. Deus não arrebatou e o arrancou dali, cercado do exército inimigo. Ele simplesmente, Deus simplesmente fez com que ele começasse a enxergar as realidades espirituais. O que eu quero dizer com isso? Que Deus, muitas vezes Ele não vai nos tirar da situação em que nós estamos passando. Deus não vai nos tirar do momento que nós estamos enfrentando de adversidade, mas Ele vai abrir os nossos olhos espirituais e a nossa sensibilidade para nós entendermos e compreendermos, amados, o que Ele quer com aquela situação, o que Ele quer mostrar para nós com o momento que nós estamos vivendo, o que Ele quer das nossas vidas. O que Deus quer, amados, mostrar para a sua igreja, para nós, nesses dias que nós estamos vivendo de reclusão. Qual é a mensagem do nosso Pai para nós? O que Ele quer dizer, amados, para nós? Nós devemos buscar nele, buscar, Senhor, que eu tenha sensibilidade espiritual, que eu tenha visão espiritual, que eu tenha audição espiritual, para entender e compreender qual a mensagem que está ecoando dos céus para a terra, o que o Senhor está gritando dos céus para a terra, para nós que aqui estamos, principalmente para a sua igreja. Qual é a tua mensagem, Pai, para a minha vida? Qual é a tua mensagem para mim? Abra os meus olhos para ver, para enxergar, para compreender, para entender o que o Senhor está me falando. O Senhor quer abrir os nossos olhos, Ele quer operar nessa situação que nós nos encontramos hoje. Independente da situação, se é uma perseguição, se é um problema financeiro, familiar, conjugal, independente do problema que está te cercando, do exército que cerca, há algo que Deus quer te mostrar dentro dessa situação. Qual o vale que você se encontra hoje? Porque Eliseu e Geazi estavam num vale, em uma situação, dentro de um mesmo lugar, uma mesma casa. Os dois estavam no vale, só que Geazi não tinha visão espiritual, e o vale que ele estava passando, ele só enxergava a morte. Mas o profeta estava dormindo tranquilamente, descansando debaixo da sombra e das asas do Altíssimo, porque ele via além das circunstâncias. Tudo pode se tornar diferente a partir dessa noite na sua vida,
se você conseguir abrir os teus olhos e começar a enxergar o mundo espiritual. O que você está enxergando agora, meu querido? O que você está vendo agora? Nada, pastor. Nada, pastor. O Senhor quer mudar a sua visão deste problema, neste momento, nessa situação que você está vivendo, nessa luta, nessa dificuldade. Porque, amados, se Deus é por nós, como diz Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual a sua visão? O que desespera hoje o seu coração? O que te impede de perceber que Deus continua cuidando de você e dos seus? Deus continua cuidando de você e dos seus. Querido, Deus está cuidando de cada um de nós nessa situação. Ele não nos desamparou e nem vai nos desamparar. Quanto mais a situação apertar, ouça isso, quanto mais a situação apertar, mais nós veremos a mão do Senhor cuidando e guardando cada um de nós. Aleluia. Ele não nos desamparou e não vai nos desamparar. Oh, abra os seus olhos e enxergue além da circunstância. Feche os teus olhos, eu quero orar com você nesta hora. Eu quero orar com você e por você nesta hora. Pai, eu oro neste momento com o meu irmão, com a minha irmã, com essa pessoa, Senhor, que está conosco nesta hora, através dessa transmissão, através desse culto de adoração a Ti, porque nós estamos aqui Te adorando. Sabemos que o Senhor está conosco nesta hora, e eu Te peço que o Senhor toque a vida dessa pessoa, independente, Senhor, do grau de dificuldade que ela esteja atravessando ou enfrentando, se é na sua saúde, seja física ou espiritual, emocional, familiar, independente, Senhor, do exército que está lhe cercando, mas que hoje, meu Jesus, o Senhor abra os olhos dela, para que essa pessoa enxergue, Senhor, que há um exército muito maior com ela, que está sendo conduzido pelo Senhor. É o Senhor que vai na frente desse exército poderoso, guardando, protegendo. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declare neste momento aí: o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda Jesus, amados. Venha surpreender a todos aqueles que lhe cercam. Senhor, que essa seja uma semana abençoada para o teu povo, uma semana de portas abertas, uma semana de alegria, uma semana de vitória para a tua igreja, no soberano nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Deus Filho e as doces consolações do Deus Espírito Santo seja com a sua amada igreja, e que ela permaneça de agora e para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda Jesus e tenha uma semana abençoada.